Quem poderia imaginar que uma simples refeição em família poderia se transformar em um pesadelo? No caso de uma tragédia que abalou uma cidade inteira, o que parecia ser um momento de celebração se tornou um episódio de terror e traição. Este vídeo conta a história de uma nora que, por motivos obscuros, decidiu envenenar sua própria família, levando à morte 3 pessoas e deixando 2 em estado grave. Sendo que, meses atrás, seu sogro havia falecido por uma intoxicação alimentar. Fique conosco para entender os detalhes desse crime chocante e as consequências que se seguiram. Em um dia aparentemente comum, uma família unida e acolhedora estava prestes a celebrar o Natal, uma reunião familiar que todos esperam ser alegre e prazerosa. Havia um prato principal preparado por uma das irmãs, um bolo que já era tradição familiar, e ela fazia isso com toda a dedicação. Acabou sendo, sem querer, um instrumento de algo terrível. Após ingerirem o doce, os membros da família começaram a apresentar sintomas severos de envenenamento. O enredo macabro, inicialmente tomado como um acidente, logo se revelou um plano meticulosamente arquitetado por um membro da família, motivada por questões pessoais complexas e rancores secretos. A nora utilizou uma substância mortal para dar fim à vida daqueles que confiavam em todos ali. Esse caso está deixando muita gente chocada com tamanha maldade. Depois de ouvirem essa história macabra, muita gente vai ter medo de comer por aí. Esse caso nos faz repensar certas questões. Sinceramente, ninguém que vá a uma confraternização em família pensa que poderá ser o seu último dia de vida. Essa história começa com uma mulher chamada Zeli, Teresina dos Santos, de 61 anos de idade. Ela morava na cidade de Arroio do Sal, que fica situada no interior do estado do Rio Grande do Sul. A dona Zeli era casada com um homem chamado Paulo, que infelizmente faleceu em setembro de 2024, em decorrência de uma intoxicação alimentar aguda. E ela tinha um filho já adulto, que era casado há aproximadamente uns 20 anos, com uma mulher chamada Deise Moura dos Anjos. E tinha um neto de 11 anos de idade. Em dezembro de 2024, a dona Zeli foi convidada para passar o Natal com as suas irmãs na cidade de Torres, também no estado do Rio Grande do Sul. A dona Zeli aceitou o convite, mas é óbvio que ela não poderia chegar de mãos abanando. Ela não era muito boa na cozinha, mas tinha um bolo que a mulher estava acostumada a fazer para todos no Natal. E todos achavam esse bolo maravilhoso. Então, dona Zeli fez o bolo e seguiu rumo à casa das irmãs. Mas essa história real tem seus personagens específicos, os quais irei citar para vocês. Passaria o Natal na casa da dona Maida, de 58 anos, que é irmã de dona Zeli, junto do seu marido. A dona Neuza Denise Silva dos Anjos, que também era irmã de dona Zeli, e estava junto com sua filha Tatiana dos Anjos, de 40 anos, e o seu netinho de 10 anos. Então, no dia 23 de dezembro de 2024, a dona Zeli chegou na casa da sua irmã e todos resolveram confraternizar e comer o bolo no café da tarde. A própria dona Zeli comeu 2 pedaços do bolo e suas irmãs também não puderam deixar de experimentar o famoso bolo de Natal. O neto de dona Zeli chegou a experimentar um pedaço pequeno, mas ele não gostou muito por se tratar ali de um bolo feito com frutas cristalizadas e tinha uma espécie de glacê de açúcar por cima, e realmente a gente sabe que criança não curte muito frutas cristalizadas. Meu filho mesmo não curte muito. Então ele acabou comendo um pedaço bem pequeno. Para sua sorte, o marido da dona Maida não quis experimentar o bolo. Ele disse que não gostava muito de doces e pediu desculpas para dona Zeli pela desfeita. Após ingerirem o bolo, não demorou muito para as pessoas começarem a passar muito mal. Dona Zeli imediatamente pediu para as pessoas pararem de comer o bolo, porque ela acreditava que todos ali estavam tendo uma intoxicação alimentar. Foi falado nesse momento sobre a questão do bolo ter viajado de Arroio do Sal até Torres. Afinal de contas, ele foi feito em uma cidade e levado para outra. Todos pensaram que ele poderia estar estragado. Isso teria acontecido no caminho, supostamente. Só que as pessoas começaram a piorar muito rápido. Elas estavam passando mal mesmo, e a emergência foi chamada e todo mundo foi encaminhado para o hospital. E em pouquíssimo tempo após dar entrada no hospital, a dona Maida, a Neuza e a Tatiana vieram a óbito.
De todas as pessoas que tinham comido o tal do bolo, somente a dona Zeli e o neto da Neuza ainda estavam vivos, sendo que a Zeli foi quem preparou o bolo e estava em estado gravíssimo, e o neto da Neuza conseguiu melhorar e recebeu alta. Muito provavelmente porque ele comeu apenas um pedaço minúsculo do bolo. É claro que toda essa história chamou a atenção das autoridades e uma investigação se iniciou para descobrir o que tinha acontecido com essa família, porque era muito estranho todo mundo comer um bolo e de repente todo mundo passar muito mal e em algumas horas chegarem a ir a óbito por isso. Era assim muito bizarro. No mínimo, inicialmente, as autoridades desconfiavam que algum ingrediente do bolo estava estragado. E por isso as pessoas acabaram passando muito mal e indo a óbito. Até aquele momento não havia motivos para desconfiar que a dona Zeli tivesse envenenado o bolo. Até porque ela mesma tinha comido 2 pedaços. Só que a investigação começou a se intensificar e os investigadores descobriram que o marido de dona Zeli havia falecido por intoxicação naquele mesmo ano, que era bastante estranho. Eles queriam colher o depoimento da mulher, mas ela permanecia em coma. Então a investigação teve que continuar. E o melhor caminho foi solicitar uma análise do bolo e também um exame de sangue e urina de todos que tinham sido intoxicados após comer o bolo, além de uma necrópsia detalhada das pessoas que tinham perdido as suas vidas em decorrência da misteriosa intoxicação alimentar. E as análises voltaram com uma verdadeira bomba. Todos que comeram o bolo foram envenenados com arsênico e o bolo estava cheio dessa substância. O arsênico é um elemento químico que tem diversas aplicações, como na indústria eletrônica, na produção de ligas metálicas, na fabricação de pesticidas e herbicidas. É uma substância altamente tóxica a humanos e animais. Inclusive, existem alguns pesticidas que são fabricados com base de arsênico. O que deixou os investigadores com a pulga atrás da orelha é que alguns alimentos, se misturados, podem gerar arsênico em pequenas quantidades, que são totalmente seguras. E como a dona Zeli não tinha motivo nenhum para fazer mal à sua família e também a ela mesma, porque ela mesma tinha comido 2 fatias do bolo, eles acreditaram que talvez o arsênico tivesse se desenvolvido após alguma mistura alimentícia, ou até mesmo que algum insumo utilizado no preparo do bolo estivesse contaminado com essa substância, porque afinal de contas o arsênico é utilizado como pesticida. Então existia a possibilidade de ter essa contaminação dentro da própria indústria alimentícia. Vamos citar aqui um exemplo. Foram fazer uma detetização em uma empresa onde o trigo é fabricado e o arsênico acabou na produção, o que poderia ocasionar uma contaminação cruzada dentro da própria indústria. Isso seria uma possibilidade. Então a polícia precisava investigar essa questão, por isso eles foram até a casa da dona Zeli em Arroio do Sal e fizeram uma varredura na residência. Eles coletaram vários mantimentos e insumos que poderiam ter sido utilizados na receita do bolo. E esses insumos foram encaminhados para análise química. Quando os resultados da análise voltaram para os oficiais, eles ficaram totalmente perplexos, porque a quantidade de arsênico que tinha no pacote de farinha de trigo era tanta que ficou bem claro que aquilo não poderia ser uma contaminação acidental, porque tinha mais arsênico do que a própria farinha de trigo no pacote. Ou seja, alguém tinha envenenado o trigo propositalmente. Com essa informação em mãos, a polícia continuou a investigação. E eles acharam que seria interessante solicitar uma exumação do corpo do seu Paulo, marido de dona Zeli, para entender se a intoxicação alimentar acontecida alguns meses atrás também tinha sido causada por envenenamento. Todos os familiares foram ouvidos pela polícia e ninguém tinha nada de ruim para dizer sobre a dona Zeli. Parecia que realmente a relação dela com sua família e amigos era muito boa. A única pessoa que tinha tido um problema com a dona Zeli era sua nora Daisy, mas isso há 20 anos atrás. Vamos para essa história. Em 2024, logo que elas se tornaram nora e sogra, o motivo da briga foi que a Daisy tinha uma conta conjunta com o filho da dona Zeli. E o homem tinha deixado seu cartão com a mãe para que ela comprasse alguma coisa. Só que a dona Zeli acabou fazendo um saque no valor de R$ 600 da conta do casal. E a Daisy ficou muito irritada com isso.
Ela chegou a brigar com o marido e ele teve que questionar a sua mãe do porquê do saque, que embora fosse R$ 600, em 2004 isso era uma quantia considerada alta. Enfim, aconteceu uma briga de família na época e a dona Zeli devolveu o dinheiro no dia seguinte e alegou que tinha cometido um erro. Ela disse que tinha se enganado. Segundo ela, o saque era para ser de sua própria conta, mas ela acabou confundindo os cartões. Essa história nunca desceu para Daisy, que disse que por mais que ela confundisse os cartões, como confundiria as senhas? Afinal, para confirmar o saque, precisaria digitar a senha e a senha dela seria diferente da senha do filho. Então, se ela colocasse o cartão do filho por engano e digitasse a senha dela, o saque seria recusado. Ela perceberia o erro e trocaria o cartão. Então, a Daisy nunca acreditou nessa história e parece que ela guardava isso com muita mágoa. Porque, gente, não dá para entender 20 anos depois. É muito tempo. Existe um ditado que diz que coração dos outros é terra que ninguém anda. E eu acredito nisso. Mas todos acreditavam que tinha ficado no passado e que essa história havia passado e que tudo estava bem. Então as autoridades continuaram investigando e começaram a periciar eletrônico das pessoas que tinham acessado a casa de Dona Zeli e que poderiam ter colocado o arsênico no pacote da farinha de trigo. E foi aí que eles fizeram uma descoberta bastante interessante. A Daisy, mulher do filho da Dona Zeli, havia pesquisado recentemente sobre arsênico. A polícia não revelou detalhes sobre a pesquisa que ela tinha feito, mas essa descoberta foi o suficiente para eles solicitarem a prisão preventiva da mulher. Durante o seu depoimento, Daisy contou sobre as dificuldades no relacionamento com a sua sogra, e ela disse que depois do que aconteceu em 2004, a relação deles nunca mais foi a mesma. Inclusive, a relação dela com seu marido ficou bastante abalada, porque, nas palavras da própria Daisy, o seu marido sempre ficava do lado da sua mãe. Ela até apelidou a sogra de Naja. Em novembro de 2024, a mulher registrou um boletim de ocorrência de agressão contra o seu marido, e o documento foi alegado que as brigas aconteciam por conta da sogra. Daisy morava junto com seu marido e o seu filho de 11 anos em Nova Santa Rita, também no Rio Grande do Sul. Eles se mudaram para lá após perderem tudo na enchente que atingiu a cidade de Canoas, onde eles moravam anteriormente. Inclusive, na época da enchente, ela teve um desentendimento com seus sogros, mas em agosto de 2024, ela aceitou uma reconciliação com a família e aceitou visitar sua sogra no dia 31 de agosto de 2024. Na ocasião, ela levou uma lata de leite em pó e uma caixa de banana para os seus sogros. E aí a gente já começa a imaginar o que aconteceu. No dia seguinte, os dois foram hospitalizados após consumirem os alimentos. E no dia 2 de setembro de 2024, o senhor Paulo acabou falecendo em decorrência da intoxicação alimentar. Na época, ninguém desconfiava que o casal poderia ter sido envenenado, mas agora as autoridades acreditam que Daisy também possa estar envolvida na morte do sogro. Os investigadores estão aguardando a exumação do corpo ser feita e os testes serem concluídos, para descobrir se o homem também foi envenenado com arsênico. Na coletiva de imprensa que a polícia deu sobre o caso, eles disseram que tem provas contundentes contra Daisy e que até o momento ela é a única suspeita e acredita-se que ela agiu sozinha. Pessoal, quando eu estava escrevendo o caso para vocês, saiu o resultado da exumação do corpo do senhor Paulo, e sim, é o que já esperávamos. Havia uma quantidade expressiva em seu corpo de arsênico, então concluiu-se que é isso mesmo, as bananas e o leite estavam envenenados. E descobriu-se que ela havia presenteado a sua sogra com um pacote de trigo também. Minhas teorias. O que ela não esperava é que a Dona Zeli faria um bolo e levaria para a casa da família em outra cidade. Porque vamos pensar. Se tivesse morrido apenas o seu Paulo e a Dona Zeli, dificilmente ela seria descoberta, porque o que alarmou o hospital foi justamente a quantidade de vítimas. Se fosse somente o casal, provavelmente eles teriam fechado o caso como intoxicação alimentar, assim como aconteceu com o seu Paulo, e provavelmente Daisy ficou confiante após isso acontecer. Afinal de contas, não houve nenhuma investigação sobre a morte dele. Então, provavelmente, ela achou que o arsênico era uma boa opção para cometer o crime sem deixar rastros. É claro que, assim como eu dei a minha opinião, eu espero que vocês também deixem a opinião de vocês aqui embaixo, o que vocês acham aqui nos comentários. O caso em questão evidencia as graves consequências da quebra de confiança dentro do núcleo familiar.
um espaço que deveria ser marcado por apoio e segurança. A ação premeditada de envenenar a família não apenas resultou em danos físicos às vítimas, mas também gerou traumas emocionais duradouros e destruiu laços familiares. Do ponto de vista legal, o ato configura um crime grave que deve ser devidamente investigado e julgado para garantir a aplicação da justiça. É essencial que a autora do crime enfrente as consequências legais de suas ações, servindo também como um exemplo de que tais atos não serão tolerados pela sociedade. Além das medidas judiciais, é fundamental que os sobreviventes recebam um apoio psicológico para lidar com os traumas decorrentes do envenenamento. E para reconstruir suas vidas, a reabilitação emocional será crucial para que as vítimas possam encontrar um novo equilíbrio, mesmo diante de uma experiência tão devastadora. Por fim, o caso destaca a importância de se discutir a dinâmica familiar e os sinais de comportamentos suspeitos, incentivando a prevenção de situações similares no futuro e promovendo o fortalecimento dos valores de respeito e convivência pacífica nas relações familiares. Se inscreva, compartilhe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.